Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguense. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. Bom, está difícil. Não consigo mais acreditar em nada em nosso país. São tantas mazelas em educação e saúde, falta de estrutura, de segurança pública, de energia, de água, gargalos criados por falta de investimentos, aeroportos e portos de quinta categoria, salários baixos, carga tributária absurdamente alta, corrupção, superfaturamento em obras públicas, PIB caindo, real se desvalorizando e nossas dívidas aumentando. Sem falar de déficit no comércio exterior, queda na produção industrial, queda no consumo interno, inflação alta, políticos corruptos que não sentem remorso por destruírem o Brasil, uma presidente que fez sua maior obra em Cuba e já tendo liberado financiamento para a construção de um novo aeroporto lá também, enquanto os nossos são de quinta categoria. Ficaria aqui a noite inteira registrando tudo de mal e errado que ocorre no Brasil. Que governo é esse que condena o trabalho escravo e permite que médicos cubanos não recebam diretamente a remuneração por seu trabalho? Que manteve a criação absurda de 39 ministérios com estruturas em nível de direção geral e projeções regionais com milhares de funcionários e cargos para distribuir entre políticos de vários partidos e conseguir a aprovação dos seus projetos e planos? Que governo é esse em que os gastos públicos alcançam patamares tão elevados e há dificuldade de tornar prioridades na educação, saúde e segurança com um orçamento adequados? Será utopia demais querermos políticos éticos, dignos e honestos, capazes de governar e dar apoio aos projetos e planos dos demais, sem ganância e sede de poder, apenas com o objetivo de tornar o nosso país melhor? O governo prefere se alinhar a Cuba, Venezuela e Argentina que com o bloco europeu, Estados Unidos e México. E o povo, que vive de bolsas de esmola, vai continuar votando nesse governo ainda? Será que esse povo ainda vai continuar votando em Dilma, nessa gangue que está aí no Brasil? Os senhores estão vendo, minha gente, no dia a dia, o país está acabando tudo. Nós estamos vendo aí, ontem mesmo aconteceu de novo no Rio de Janeiro, mais na frente do programa eu vou falar da morte daquele rapaz do Santiago. Doutora Tabata, alguma coisa a respeito desse assunto? Unido, para mudar a situação do país, o povo, infelizmente, ele tem que votar bem, né? Ele tem que parar, raciocinar, pensar, será que isso está sendo bom para o país? Há quanto tempo isso está acontecendo? E mudar. Vamos votar em pessoas diferentes, vamos dar apoio, voto de confiança a pessoas diferentes. E se novamente continuar assim, ir trocando, não podemos repetir, continuar no erro, né? Tony Azevedo. E o pior dessa história toda, Niedo, é que estão queimando as reservas conquistadas a duras penas, não é, para manter uma inflação maquiada. Esse governo que, quando quer conseguir essas isenções de impostos para o setor de transporte, mas agora já chegou o limite, eles têm que aumentar, por quê? Não pode esquecer que houve aumento dos combustíveis lá atrás. A joia da coroa, que era a Petrobras, está totalmente sucateada, suas refinarias, suas plataformas, seus terminais. E é isso que se vê. Esse é um governo petista. Vão fazer de tudo para ganhar essas eleições, porque nunca tiveram um projeto de nação no país. É um projeto de poder.
Entre em contato conosco pelo telefone 2523-9705. Lamentável que um pai de família, trabalhador, seja vítima de um bando de criminosos travestidos de ativistas. E, pior, que haja motivação política por trás dessas manifestações populares. Que sua morte sirva de alerta para as autoridades reprimindo manifestantes violentos. Que fez por todas a justiça seja realmente justa, punindo os responsáveis por essa ação bárbara. Tivessem desde junho agido com rigor, a vida do cinegrafista poderia ter sido poupada. Não podemos mais aceitar esse tipo de violência. É uma afronta aos direitos de liberdade de qualquer cidadão de bem. Meus pêsamos à família do cinegrafista, que apenas cumpria o seu dever, como estaria um policial que tivesse sido atingido e como estaria qualquer um de nós que desejasse participar de manifestações. Chega de inversão de valores neste país. Lei é lei e tem que ser igual para todos. Fato revoltante. Parece que só com vítimas é que os brasileiros acabam acordando para essa anomalia que está ocorrendo no Brasil. As autoridades, será, minha gente, que continuarão imóveis, sem fazer nada, sem não tomar nenhuma providência. A gente presta atenção, aconteceu lá, mataram o cinegrafista, né? E quando o cara chegou na delegacia, já tinha na delegacia 4 advogados para defender os bandidos, os criminosos. Agora eu deixo aqui uma pergunta. Algum advogado foi lá para saber o que a família do cinegrafista precisava? Alguém foi lá? Algum advogado? Eu não tomei conhecimento de nenhum. Nós que vimos a imprensa, que vimos os jornais, que vimos tudo, não apareceu nenhum advogado para saber o que a família precisava. Agora, mais para defender os criminosos, os bandidos, apareceram 4. E agora está aí. Foi o deputado que mandou, não foi o deputado, ativista disse que não falou, o outro disse que falou. Está aí a confusão formada e eles querendo tapar esse sol com a peneira. Agora, que eu dentro como cidadão brasileiro, para mim, tem gente grande aí por trás disso. Porque esses ativistas, eles não têm essa força toda, eles não podem ter sido montados de repentemente do nada. Concorda, Cláudio? Plenamente. Isso lembra muito bem o que eles faziam na época do governo militar. Não tenha dúvida. E outra coisa, o terceiro poder também, o pessoal do tráfico envolvido nisso aí, esses black blog, isso é bancado por algum partido político, a gente sabe como é que isso funciona. Até para destabilizar o movimento, e até o próprio governo. É verdade. É de interesse do próprio governo. Só que o Cabral não fazia ideia que isso ia se virar para a porta de sua casa, lembra? É verdade, é verdade. Mas as coisas acontecem, mas um dia elas têm que chegar a um final e essa gente tem que ser responsabilizada. Não, está insuportável, Neto. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais isso. Você tem transporte, mas não tem qualidade, você não tem horário, os trens quebram. Aqui, tudo no Rio de Janeiro está sucateado, Neto. É verdade. Tudo. Eram 100 e tantos trens chineses que vinham hipermodernos, ar-condicionado, nada. Todo dia você vê. E esse secretário de Estado aí, esse tal de Júlio Lopes, foi pego dando risada no acidente do trem, lembra? Foi, perfeito. Uma vergonha. É isso, é o deboche. É o deboche. É o deboche. Com certeza, eles estão alegando que quem está por trás? A oposição. A oposição ferrenha a esse governo do desmando, a esse governo que não faz nada, tanto municipal quanto estadual, né? Tanto do Eduardo Paes quanto Mazzaropi. O Hitler lá, né? Então, quer dizer, que tem gente grande, peixe grande por trás, tem. Ninguém na sua simples inocência vai para lá e faz esse manifesto, não. Tem, eles estão de alguma forma sendo influenciados, se não estiverem sendo bancados financeiramente por esses peixes grandes. Você não tenha dúvida disso, porque sem dinheiro eles não se articulam, não fazem nada. Aliás, sem dinheiro não se faz nada. É verdade, é verdade. Bom, o Tony, doutora Tabata, os nossos telespectadores, no jornal de sábado, no Jornal da Cidade, a voz de da Vilcabamba, Serra, na coluna Voz dos Leitores, saiu uma publicação de uma carta com
o seguinte título: As 1001 desutilidades de alguns órgãos públicos de controle em Nova Friburgo. Olha só o que a pessoa colocou, saiu publicado no jornal. A queixa do leitor Luiz Cláudio sobre o desrespeito da empresa 1001 com seus usuários já foi por mim também relatada nesta coluna. Na ocasião, pedi a intervenção do Ministério Público Estadual por tratar-se de um serviço concedido pelo Estado. Mas como esse problema não atinge os senhores e senhoras membros do Ministério Público, fica claro o motivo da inépcia deste órgão de controle. Também o DETRO, com tantos apadrinhados políticos para se ocupar, não se manifestou à época. Vamos tentar de outro jeito. Será que algum dos nossos 21 vereadores está lendo neste momento esta coluna? Ou então alguém do primeiro, segundo, terceiro escalão da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo? Por acaso, alguns dos senhores ou senhoras considera respeitoso e digno a empresa 1001 disponibilizar ônibus interurbano sem, pelo menos, toalete a bordo? Será que não passa pelo entendimento da empresa 1001 que grávidas, portadores de doença de próstata, cardíacos, doentes renais, crianças, idosos e idosas fazem parte do rol de usuários desse serviço de transporte e que necessitam de constantes idas ao toalete? Nem a eventual demanda excessiva em certas datas e horários pode justificar, pelo menos, a ausência de toalete nos veículos entre Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Niterói. Senhor Luiz Cláudio, sua queixa com o desrespeito aos horários e à falta de ar-condicionado também é justa, pertinente e certamente endossado por todos os usuários. Mas veículos sem toalete a bordo, se não é caso do Ministério Público, do DETRO, da Câmara dos Vereadores ou da Prefeitura, será de quem? As doutas autoridades com a palavra. Vamos, levantem-se dos seus confortáveis assentos e justifiquem suas condições de servidores públicos pagos por todos os contribuintes. Vamos, está faltando o quê? Manifestação na porta do Ministério Público, do DETRO, da 1001, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal? Se for preciso, faremos. Gostamos da experiência passada em agosto de 2013. Nesse ano eleitoral, o sabor será ainda melhor. Mas será necessário irmos para as ruas cobrar a ação das autoridades públicas em nossa cidade? Última chamada, as doutas autoridades com a palavra. Quem assinou essa correspondência foi o senhor Ricardo Silva e Souza, e que eu achei por bem trazer aqui. Como nenhuma dessas autoridades deram resposta a isso, e eu acredito que não vão dar resposta a nada, porque essas autoridades só estão lá para botar o dinheiro no bolso que nós, povo, pagamos, e na hora que tem que dar explicação, todo mundo se esconde. Essa que é a verdade. Entendeu? Todo mundo se esconde. Eu, como presidente da ABAC, tenho a resposta para essa correspondência que foi enviada pelo senhor Ricardo da Silva e Souza. Senhor Ricardo, nossos telespectadores, a ABAC, Associação Brasileira de Assistência ao Consumidor, da qual eu sou o presidente, ingressamos com uma ação civil pública solicitando, em face da autoviação 1001, objetivando a condenação da ré a abster-se de colocar ônibus sem banheiro nas linhas Friburgo-Niterói, Friburgo-Rodoviária, Novo Rio e Friburgo-Castelo e vice-versa. Então, essa foi a ação que a ABAC entrou. Essa ação ela foi distribuída no ano de 2011. Bom, agora tivemos uma sentença, tivemos uma tutela antecipada, aonde o juiz, na época, determinou que a 1001 tinha que colocar os ônibus com banheiros nessas linhas que eu acabei de citar e que é as mesmas da Casta, e mesmo assim eles deixaram de descumprir algumas vezes, que nós fomos denunciados pelos próprios usuários e nós comunicamos à Justiça. Agora saiu uma sentença que é muito grande, televisão
o tempo é curto, eu não tenho como ler a sentença toda, mas vou ler os pontos positivos. Então, dissecando a sentença, numa parte da sentença, a juíza diz que dispõe o artigo 22, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Isso aí está claríssimo. Continuando, diz a juíza, os mencionados trajetos levam geralmente 3 horas, mas podem alcançar de 4 a 4 horas e meia. Aliás, mesmo uma viagem de 3 horas é tempo demais para exigir que qualquer pessoa, mas especialmente as crianças e os idosos, permaneçam sem a possibilidade de usar um sanitário, configurando situação de desconforto e insalubridade. Nesse passo, qualquer norma administrativa infralegal, como as mencionadas no ofício. Bom, continuando, ela diz, verifica-se que a determinação judicial de folhas 40/41 vem sendo descumprida pela ré, como se depreende das folhas 145 e 146. Isso foi a liminar que determinou que eles tinham que cumprir e eles deixaram de cumprir e nós denunciamos e juntamos as provas nessas folhas 145 e 146 e 161 e 163, impondo-se o agravamento da sanção. Diante do exposto, finalizou a juíza, julgo procedente o pedido na forma do artigo 269, inciso 1 do CPC, confirmando os efeitos da tutela jurisdicional antecipadamente concedido para condenar a ré a se abster de colocar ônibus desprovidos de banheiro nas linhas Friburgo-Niterói, Friburgo-Rodoviária, Novo Rio, Friburgo-Castelo e vice-versa, sob pena de multa de R$5.000 por viagem, em caso de descumprimento efetivamente comprovado nos autos. A juíza foi a doutora Simone Dalila Nassif Lopes. Essa sentença foi dada pelo grupo de sentença. Então, senhor Ricardo, o que o senhor está cobrando de quem deveria fazer, ninguém fez e ninguém vem aqui dizer nada porque não fizeram. Quem fez foi a ABAC, Associação Brasileira de Segurança, e a sentença está aqui. Agora, o que eu peço aos nossos usuários dos ônibus 1001, ao povo friburguense? Gente, se vocês viajarem, porque nós precisamos de vocês para poder denunciar a justiça. Eu não viajo todo dia, eu viajo uma vez ou outra. As pessoas que usam diariamente os ônibus da 1001 para ir para o Rio, para voltar para Niterói, que tiverem veículos sem toalete, sem o banheiro, entrem em contato conosco, guardem a passagem, anotem o número do carro, se possível até a placa, entrem em contato conosco na ABAC e nos passam isso para nós informarmos o juiz que está sendo descumprido essa sentença aqui. Se possível até fotográfico, né, Nildo? Se possível até fotografar. Nós fizemos a nossa parte, entramos com a ação, ganhamos, está aqui. Essa sentença não é nossa, essa sentença é do povo, é dos usuários do transporte 1001 e outros transportes. Então, os senhores agora têm que colaborar conosco para que nós possamos denunciar aquilo que não está sendo cumprido pela empresa. Essa é a parte dos senhores e que nós agradecemos porque temos o grande prazer de denunciar se essa sentença não estiver sendo cumprida, como os denunciamos quando a tutela antecipada não estava sendo cumprida. Então, está aqui, essa vitória não é da ABAC, essa vitória não é minha, essa vitória é do povo friburguense. E aí eu repito, não deixe de nos ajudar e ajudar vocês mesmos. Porque isso é obrigação, está sentenciado, né, doutora Tabata? Com certeza, Nildo. Bom, então, está aqui a resposta, tá? A ABAC, mais uma vez, fez o seu trabalho, né, Tony?
Como sempre. Como sempre fazemos e está aqui. Bom, agora eu quero dizer aos nossos telespectadores que, como prometemos, estamos apresentando para os nossos telespectadores e o povo friburguense a atual situação da nossa cidade, sem que providências nenhuma estejam sendo realizadas para amenizar o sofrimento do friburguense. No programa da semana passada, mostramos a real situação da Granja Spinelli, Lagoinha, Vila Amélia, Suspiro, Via Expressa, centro da cidade, com denúncias até de crimes ambientais. Hoje mostraremos a situação da Granja do Céu e adjacências. Quero pedir desculpa aos nossos telespectadores que ligaram pedindo para reprisar a matéria da semana passada. Meus amigos, não deixarei de colocar no ar as reprises das matérias apresentadas, até porque precisamos manter viva a falta de respeito desses governos com o povo friburguense. Mas hoje nós vamos mostrar aos senhores mais uma situação caótica, desrespeitosa desse governo que aí está. Eu gostaria de pedir à nossa técnica que colocasse a matéria. Amigos da ABAC, nós nos encontramos aqui no Cônego, estamos indo à Granja do Céu, aonde tem há 3 anos um descaso contínuo com 84 famílias que moram nessa localidade, e nós estamos iniciando essa matéria aqui pelo engodo, pela mentira. Está ali, ó, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Obras, somando forças, não é? Alguns vereadores de situação, ou a sua totalidade, atestam nas sessões que este dinheiro desta obra catatônica é do governo do Estado. Mas se os senhores observarem, à direita, está lá, ó, Governo Federal. Brasil, país rico, é um país sem pobreza. Então continua esse estado de mentira. Isto é o dinheiro federal repassado ao governo do estado, porque ele é o gestor da obra, aqui na Granja do Céu. Friburguenses, em julho do ano passado, o secretário de obras esteve aqui, prometeu que essa obra seria feita primeiro com o caixa da prefeitura, seria de responsabilidade da prefeitura. Ao longo dos meses subsequentes, mudou-se o conceito da obra, quem faria a obra, aí já passou para o Estado, e como os senhores viram na placa lá embaixo, o que aconteceu? Continua sendo o dinheiro do governo federal locado ao Estado. E se os senhores observarem na placa lá embaixo, vão ver que não tem data do início e do término da obra. Nada, é outra falácia. E a situação é essa aí, ó. A Secretaria de Obras da Prefeitura veio aqui, botou aquele tapume ali, ó, fez aquele muro de contenção ali, bem ao estilo do patético secretário de Obras. Ah lá, botou aquelas folhas de flande ali, botou aquela madeira, e olhem a vergonha 3 anos e pouco depois, como se encontra aqui os moradores da parte alta da Granja do Céu. Observem os senhores que eles estão tentando aliviar o peso lá em cima no talude. Eles não estão escorregando o material. Eles não criaram um acesso para uma máquina, porque uma escavadeira vai lá fácil. Vai lá fácil. Há que se ter bom senso e criatividade de engenharia. E tá aí, ó, porque não adianta fazer um muro de contenção aqui no pé, aqui tem que ser no mínimo 3 curvas de nível. Os senhores veem que o material é pobre, é uma tabatinga, e aonde nós temos locas de pedra, Roberto, filma ali na parte branca, ó, isso é tudo tabatinga. E lá em cima também, Roberto, tá vendo? Lá em cima, ali por cima daquele eucalipto, tá lá. Aquilo ali é um locário de pedra. E cadê o projeto disso? Que não foi apresentado a ninguém, ninguém sabe. Então continua isso, ó. Julho do ano passado, já adentramos fevereiro. A população
com a graça do bom Deus, com essa estiagem, porque há 38 anos não se tem na região serrana um verão tão seco. E com a graça de Deus, podendo proteger o direito de ir e vir dessas 84 famílias que se encontram aqui ao longo do descaso e da insensibilidade desse prefeito patético também, que se diz que veio para resolver e que é amigo pessoal do governador. Conta um monte de mentira e o retrato de Friburgo é esse. Olhem só o perigo. Reparem a dificuldade que o carro da EBMA passa ali. E nas imagens aí também tem um caminhão que passou ali num risco danado. Os senhores podem observar que a pista cedeu toda nesses imóveis aqui que estão abandonados. E outra coisa também, não desapropriaram nem indenizaram os moradores destes imóveis. E reparem como é que já estufou. Reparem como é que já estufou aquele material pobre, podre, aquela tabatinga que está ali, ó. Que uma chuvinha agora coloca tudo isso para baixo. Segundo um morador antigo aqui da região, inclusive um homem que tem feito ao longo desses 3 anos de descaso, ele tem feito o serviço que a Prefeitura e a Secretaria Especial do Cone e Olaria deveria fazer aqui numa emergência, ele que junto com alguns outros moradores é que verteram toda essa terra. É política nossa do programa nós não usarmos os moradores para nos aproveitarmos da sua dor, fazer com que eles expliquem tudo o que vem passando. Não é do programa da BAC se aproveitar do depoimento dos moradores. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós temos embasamento técnico suficiente e nós estamos aqui irmanados na dor de todos eles. O senhor quis até aqui comentar, falar, eu falei não, até por uma questão de proteger e uma questão de princípios. A BAC não funciona assim, repassando o problema e se aproveitando da dor alheia. Ô Roberto, pega todo esse ângulo aqui, varre, inclusive, olha, o barracão de obras lá está em risco, lá, ó, aonde o alojamento aí da pionada, da tal da geomecânica, que é useira e viseira em Friburgo de Malfeitos. Tá lá aquela contenção no trecho do Prado lá, do Rio Bengalas, lá, aquele absurdo, aquele limitador de leito do Rio Bengalas. Observem também que nós temos aqui uma vazão que no período de chuvas é significativa. Nós temos essa grota, nós temos aqui essa pequena ponte e por esse guarda-corpo aqui eu ouso dizer que isso aqui ainda foi de governo de Amâncio Azevedo. Esse pontilhão aqui pelo desenho do guarda-corpo. Observem, friburguenses, também que a própria empresa se coloca em risco. Olha onde eles locaram o contêiner de ferramenta, o banheiro químico, ali parece ser um gerador, é um gerador, olha lá, não tem ali um medidor, seria um medidor de casa, um relógio de medição de iluminação, olha lá, tem um gato feito, mostra lá, Roberto, olha o gato feito na rede de energia elétrica. E aqui, eles acabaram até de estreitar aqui o acesso. E todo o equipamento está por lá debaixo do talude, é um absurdo, né? E cadê? Aparece aqui o secretário de obras, um encarregado, um fiscal, alguém, isso aqui está entregue ao Deus dará. E a sorte é que nós estamos com essa estiagem aí histórica aí de mais de 38 anos. Mas não tenham dúvida, friburguenses, esse é o estado de coisa que continua em cima de mentira e falácia por esse prefeito totalmente despreparado, um homem que só veio para enganar e iludir. A atenuante dessa história é que ele não está ali pela maioria dos friburguenses, ele está ali por causa do sistema eleitoral. E escolhido foi pelo governo do estado, porque literalmente é um fantoche. Roberto, é impressionante, né? São 10:09 da manhã, hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e ninguém trabalhando. Os caminhões parados ali, 2 caminhões alugados. Você não vê um peão, você não vê ninguém fazendo nada. 9 horas da manhã, no meio de semana. Amigos friburguenses,
Nós viemos há muito tempo, em todos esses programas que eu tenho participado da BAC, falando do descaso do INEA, que o INEA não se interessa pelos reais problemas do município, que só se preocupam com obras localizadas e tudo, e de interesse muito particular de apaniguados do governo, esse descaso desenfreado. Nós vamos agora fazer uma denúncia e as imagens vão mostrar, primeiro, 2 crimes ambientais. Uma invasão de área pública, a invasão do Parque Municipal, que esse terreno vem à margem do Rio Cônego, porque nós estamos logo abaixo de sua formação na entrada da Via Expressa, e esse aterro constante, além da invasão de um próprio municipal, de um terreno municipal, vem ao longo de anos e anos aterrando essa margem, criando uma barreira para que haja uma vazão limpa do Rio Cônego. Roberto, por favor, mostra. Os senhores podem observar lá, olha, tem uma máquina, uma pá carregadeira pequena. Roberto, filma lá o portão de entrada. Isso, bem na curva, já chegando ao Cônego, no sentido Olaria, Cônego, na Via Expressa. Vê se você consegue filmar, Roberto, porque é de interesse dele o mato encobrir tudo, não é? Aquelas placas que ele fez. Senhores, isso aqui faz parte do Parque Municipal. Esse terreno foi comprado da família Guinle, que era para proteger a Via Expressa. E há anos atrás, ainda durante o governo Paulo Azevedo, foi coibido um processo de ocupação, de favelização, porque este é o Parque Municipal, aonde agora o gênio da administração pública, o Mazzaropi, quer fazer uma UPA em cima da onde seria o parque de eventos do município, porque ele não conhece a história, não conhece nada. E cadê a omissão da prefeitura que não multa? Cadê a procuradoria que não vem aqui e coíbe isso? Porque são 2 crimes ambientais: o aterro das margens do rio e a invasão do próprio municipal. Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? Cadê o campeão de processos aí, ó? Cadê este secretário? Cadê este governo que veio para resolver? Esse é o retrato, infelizmente, do descaso, e colocando todo o pessoal da parte baixa aqui, que ali é o Roseral, todo mundo em risco com isso. Comenta-se que este aterro, ele é proposital, porque aqui é que deve ser a estação de tratamento de esgoto do Cônego, do São Luís e da Vargem Grande. Aqui. A quem interessa isso? Colocar toda a parte baixa ali, o pessoal do Roseral em risco, ele vindo, imprensando esta vazão, ele vem aumentando a margem e jogando o leito do rio para aqui, para a rua. E o estado de abandono aí, ó, eles não sabem na prefeitura o que é foice, o que é uma roçadeira não, ó. As margens dos rios aí, toda abandonada, toda abandonada. Ministério Público, vamos agir, Ministério Público, vamos lá, tanto estadual quanto federal. Tem uma agência nacional de águas aí, gente, vamos acionar isso. 2 crimes, um crime de invasão de um próprio municipal. Roberto, filma ali os eucaliptos, que isso tudo aí foi o terreno desapropriado da família Guinle, que é o Parque Municipal, que é para proteger a Via Expressa. E ele é limítrofe, o terreno vem até aqui embaixo, ele é limítrofe com as margens do Rio Cônego, que é um importante formador do Bengalas, lá na entrada, na altura do edifício Itália, que ele encontra o Santo Antônio, que vem de Muri,
que vem lá da parte alta de Teodoro de Oliveira, que formam bengalas. É esse o retrato do descaso do governo que veio para resolver nada, absolutamente nada. E aqui é o acesso ao bairro da Graça. Olha só, tudo cheio de buraco, tudo arrebentado, não tem manutenção em nada aí, ó. As sarjetas todas cheias de mato. E aqui, senhores, a antiga Policlínica Sul, que está aí abandonada, um imóvel desse, que inclusive foi fundamental no período da tragédia, porque pôde abrigar várias famílias aqui que perderam suas casas. Está aqui um imóvel desse de qualidade, um imóvel que, se recuperado, poderia funcionar como uma UPA, mas isso é a falta de visão. Eles já fizeram uma UPA em Conselheiro que não funciona nada. Não tem insumos, não tem um bom atendimento, ia ser uma clínica pediátrica, não funciona. Agora eles vão cometer um crime contra a população de Nova Friburgo. Eles vão literalmente acabar com o parque de eventos, que isso, aquela desapropriação ao longo da Via Expressa foi justamente, quem não se lembra dos festivais da cerveja ali, quem não se lembra? Nós vamos lá agora mostrar aonde eles querem construir a UPA. Nós nos encontramos aqui na parte onde seria o parque de eventos do município, porque se tinha até a ideia de se trazer o carnaval para cá também, aqui ao longo da Via Expressa. E aqui seria o parque de eventos do município. Como não houve continuidade no governo Paulo Azevedo, não foi reeleito, e isso aí ficou tudo ao Deus dará. E o projeto inicial, que era de proteger essa importante via de acesso, né, ao Cônego, Cascatinha, Vargem Grande, São Luís e os bairros que foram criados após a Via Expressa, porque é inegável o desenvolvimento do bairro. Está aqui, ali do lado do Brizolão, onde nós temos ali um observatório abandonado também, e que hoje essa área aqui é usada por autoescolas, para treinar as pessoas e tudo, é até um motivo de cidadania, porque está abandonado. O que acontece? Eles agora, segundo o Mazzaropi, eles vão fazer aqui uma UPA. Eles vão acabar com o trânsito da Via Expressa, vão usar o Parque Municipal para construir mais um equipamento que era para servir da segurança à população de Nova Friburgo, e que, a exemplo daquela construída lá no terreno da Cora, do seu Heródoto Bendimelo, no início de seu governo, aquela UPA que não funciona. É mais um engodo e uma triste página da história do município. E como os senhores podem ver, a Policlínica Sul lá abandonada. Por que não revitalizar aquele imóvel e lá sim transformar numa UPA? Por que não? Qual os interesses que se encontram atrás desse assassinato ao parque de eventos do município? E aproveitando o ensejo, friburguenses, para nós mostrarmos a catatonia, a inépcia de um governo que se diz que viria para resolver, ou só para resolver as suas situações familiares, dado ao número de apaniguados, ao número de nepotismo claro no governo, nós vamos mostrar aqui uma obra que se arrasta já há anos, que não é conclusa e que seria um equipamento de lazer ao povo de Olaria, esse sofrido e querido povo de Olaria. Mostra aqui, Roberto. Olha lá, 2 funcionários só trabalhando. Essa é a catatonia e a inépcia desse governo aí do Mazzaropi, ó. Ninguém fiscaliza, ninguém cobra nada, ninguém faz nada. O dia que terminar, terminou. E fica aí esse elefante branco. É esse descaso com a população, mais uma vez eu bato nessa tecla, é a falta de amor, é a falta de interesse, de espírito público e de cidadania, de um homem que não se preparou nunca para isso.
colocado aí foi por interesses do governo do estado que cada dia ficam mais patentes. E cada vez que esse senhor aparece ou num programa de rádio ou na televisão, só mentiras, 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 mentiras. Ele já tem um passado como administrador, já tem um ano aí que nada foi feito. É isso, friburguenses. Esse é o retrato da incompetente gestão do Mazzaropi à frente dos destinos do município tão importante, aonde tem um povo tão ordeiro e que hoje não tem mais autoestima, não tem esperança, não tem nada. Com essas matérias que nós estamos colocando no ar em respeito a vocês, ao bom trato da cidadania, na linha de compromisso com a verdade e até orientando o governo em suas mazelas, que eles possam melhorar isso, tudo isso sob a orientação do nosso presidente, do Niedo, porque um programa que está no ar faz agora, em março, 10 anos, isso não é para qualquer um, ainda mais na TV fechada, a cabo. Então, o espírito do programa é esse, é levar a cidadania, é mostrar desnudar essas mentiras, essas falácias. Eu não vou aqui crucificar direto não, porque o sujeito que não tem intelecto para entender do bom trato da coisa pública, muitas vezes é levado a erro por acreditar naqueles que o cercam. Eu sei o que gravita no governo, porque eu vivi isso lá há anos atrás, eu sei o que é isso. Eu sei que os aduladores, os bajuladores, sugam o mandatário lá que detém o diploma a erro. Mas nós aqui, por orientação e pela linha de reportagem no programa da BAC, nós não exploramos a dor alheia, nós não colocamos aqueles que estão em risco, aqueles desesperançados para darem um depoimento, nós não facultamos neste tipo de jornalismo. Nós facultamos porque nós temos embasamento técnico e conhecimento suficiente para mostrar a realidade sem ter que explorar a dor alheia. Então eu espero que os senhores, ao longo dessas séries de matérias que vão perdurar no programa, consigam entender o objetivo. Não tem cunho eleitoreiro, ninguém quer se promover com isso, nós queremos é tentar resgatar a cidadania, que o espírito do programa da BAC há 10 anos é resgatar e trazer as boas informações, a verdade acima de qualquer situação e a cidadania do friburguense. E por um outro lado, que o friburguense se sinta seguro, porque tem gente de bem, como o Niedo e sua equipe da BAC, que procuram resgatar todo este sentimento de indignação e de descaso que vive a população de Nova Friburgo. Os senhores acabaram de assistir essa matéria lá da Granja do Céu, uma matéria importante que o Tony Azevedo mostrou toda aquela parte lá, mostrou tudo aquilo que está abandonado, mostrou o descrédito desse governo. Semana passada já mostramos outra matéria, agora mostramos essa. E todos os programas nós vamos ter uma matéria para que o povo friburguense saiba como está Nova Friburgo. Eu canso de dizer aqui nesse programa, quem achar que essa matéria não é verdadeira, que essa matéria poderia ser montada, não sei, pode ter algum maluco que pense nisso. O programa está aberto, é só entrar em contato comigo, eu dou o direito de resposta e a pessoa pode vir aqui e sentar conosco e provar o que está certo ou o que está errado. O espaço está aberto, entendeu? O espaço está aberto para mostrar. Pode ser, quem sabe, alguém, né, Tony? Montou, tá bem, vem cá. Provar. Dizem que, Niedo, o pior cego é aquele que não quer ver, né? É verdade. E tem um monte de cego ali no final do Alberto Brown, né? Com certeza. Então, esse é o espírito da BAC, o Tony colocou ali perfeitamente. O espírito da BAC é esse, é mostrar à população a real situação do nosso município. E tem muito mais coisas para ser mostrado.
Porque isso eles não mostram, eles não têm interesse de mostrar, como não têm interesse de fazer nada. E as coisas ficam por aí. Agora estamos entrando no ano político e eles só ficam dizendo que está bom, que está isso, querem mostrar, que querem tentar eleger o Pezão, o Mãozão, sei lá que diabo. Senhor dos Anéis. Que eles querem eleger ali. Mas, se for depender do programa em defesa do consumidor, o povo friburguense vai ficar sabendo de toda a situação de Nova Friburgo. E se achar que deve continuar assim... Aí é problema do povo, né, doutora Tabata? É verdade, Nildo. E se achar que tem uma outra via, né, Tabata, segura, de quem já tem serviço prestado lá, quando não se tinha tudo isso. Então Vamos ver. Semana que vem estaremos com nova matéria, né, Tom? Sim. Se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer o seu Gelson do Centro, que ele entrou em contato conosco e disse assim, quem sabe até esse governo corrupto, isso foi quando eu falei da matéria do governo, governo corrupto fomenta tal ou tais atos de violência e etc., para depois repará-los e levar os louros da tal vitória. E o senhor Gelson me mandou essa informação aqui, falando daquela matéria das manifestações públicas. Obrigado pela sua participação. Eu recebi aqui também do senhor Saldanha, que ele diz o seguinte, diante do que foi apresentado na reportagem, gostaria de salientar através do seu programa ao povo friburguense que menos de 1/3 dos eleitores votaram nesta situação que se encontra Nova Friburgo. Isto que está aí, que se diz governo municipal, está sob a força da lei eleitoral e não pesa, e não pela vontade popular na sua maioria. Os que criticaram em programas anteriores o saudoso líder e visionário Paulo Azevedo, que tanto fez por nosso município, pergunto, será que essas pessoas teriam coragem de se identificar como os responsáveis por essa irresponsabilidade que está aí? Obrigado, senhor Saldanha, pela sua participação. Bom. Dona Alice do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, voltou o colégio e o trânsito, que já não era bom, virou um inferno. Eu queria saber por que a Altran colocou guardas municipais para controlar o trânsito, principalmente no Paissandu. Será que esse coronel é maluco ou gosta de aparecer? Ontem, Niedo, segunda-feira, estava difícil acessar a Avenida Alberto Braune e esse prefeito imbecil ainda faz obra na Avenida Alberto Braune durante o dia. Mas é uma verdade, dona Alice, perfeita a sua colocação. Guarda municipal não tem poder de polícia, guarda municipal não pode multar. Fazendo o que no trânsito? Apitando para dizer que o trânsito só com sinal, sem o apito deles, flui muito melhor do que com ele. Eles só servem para atrapalhar, até porque eles não têm conhecimento de trânsito. E para trabalhar no trânsito tem que ser concursado para aquela função, para poder ter poder de polícia. Eles não têm poder de polícia. Então esse governo realmente é um governo de idiota. Dona Elizabeth do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu fico esperando chegar terça-feira para aprender muitas coisas com vocês. Niedo, sou empregada doméstica há mais de 30 anos e concordo que alguma coisa melhorou para a categoria, mas ainda falta muita coisa. Por exemplo, o nosso piso é de 800 e poucos reais. Muito pouco ainda, mas já melhorou. Melhorou em muito também porque a oferta de mão de obra é pouca e aí os patrões estão dando mais valor a gente. Eu queria perguntar a vocês se já existe alguma coisa para nós termos direito ao Fundo de Garantia, o FGTS. Doutora Tabata, por gentileza. Dona Elizabeth, com a lei que foi aprovada ano passado, que regulamenta a profissão de empregada doméstica, e a equipara a todas as outras profissões, a senhora passa a ter também direito ao fundo de garantia, assim como o intervalo para almoço e a carga horária de 8 horas por dia. Então a senhora tem que procurar o seu patrão e conversar com ele para
que ele possa estar fazendo o recolhimento do seu fundo de garantia, porque isso já tem mais ou menos um ano e pouquinho de que essa lei está em vigor, trazendo esses direitos para a senhora. E realmente, o que a senhora colocou, a lei deixou muito a desejar, né? Ela, assim como diversas leis existentes no país, depende da existência de outras leis para regulamentar aquela situação, aquele assunto do qual ela está tratando. Então, quer dizer, existem alguns assuntos, alguns direitos previstos na lei que depende da existência de uma outra lei para regulamentar. Isso, infelizmente, é fato já, né, Nido, típico. Perfeito. Né, que já se tornou corriqueiro no meio legislativo brasileiro com relação às nossas leis. Obrigado, dona Elizabeth. Senhor Almir do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Liedo, temos muitos vereadores ruins, mas tem uns que se superam. É o caso do vereador Cristiano Huguenin. Fazer programa de rádio e televisão bancado pelas águas de Nova Friburgo, isso já é demais. O programa dele na Rádio Friburgo e na TV Luau é pago pela concessionária. E isso é uma vergonha, vereador. Como que esse rapaz vai fiscalizar a concessionária? Lógico que ele não vai, seu Almir, ele já não fiscaliza nada, agora mesmo é que ele não vai fiscalizar, né, Tony? De jeito e maneira. Não é ele que é o advogado do povo, advogado da rádio? Advogado do povo, não. Advogado. Porque jurista não passa nem perto, sujeito mal formado, só lê jurisprudência, e estão chamando ele na rua, sabe como é que apelidaram ele, Tabata Medo? Panda. Ele é um panda, já viu um panda? Um panda é um urso que seria igual o Jeca Tatu, só come bambu e dorme o dia inteiro e não faz nada. É uma vergonha um menino oriundo do funcionalismo público municipal ter se transformado nisso. Brincadeira. E só tem um anelzinho no dedo lá por causa do convênio lá da prefeitura, época do governo Paulo Azevedo, que propiciou que a Cândido Mendes ficasse em Friburgo e esse convênio para os funcionários estudarem lá 50%. Entendeu? Este milagre das. É o meu milagre. Esse homem é um jurista, rapaz. Se você vê a impostação, o programa. Aqui, olha, rapaz. Friburguense, me desculpe aqui, Nedo, só um desabafo. O Estado de hipocrisia que a gente vive é brincadeira. A concessionária bancando banca lá aquela entidade lá, o seu Zé Pilintra lá, que num programa irreal, o apresentador, o que se diz apresentador mais cafona da TV a cabo de Friburgo, sujeito que é cambonado por uma pombagira. Eu vi um programa tão cômico, tava ele e o Urubulino do Codeif, os dois, rapaz, semana passada. E essa semana um vereador amigo me ligou, de quem estava no programa aí da entidade, do Zé Pilintra, que na rua dizem que é outra coisa, era o Zé Trindade, o secretário especial, que o povo está chamando na rua de Zé Trindade. Esse secretário especial, esse louco, esse sujeito é um lobista de 5ª categoria, é um lobista. Este secretário de projetos especiais é um lobista. Bom, o senhor Saldanha mandou para cá e disse aqui: os guardas apitam no trânsito deveriam ir para uma escola de samba para serem mestres de bateria. Obrigado, seu Saldanha. É, porque realmente eles não sabem, né? É. Senhor Altair de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. O Rogério Cabral deveria ter vergonha de deixar uma situação dessa chegar aonde chegou. Falou na campanha que tinha o apoio do governador incondicionalmente. Onde está esse apoio? Estamos vendo apoio nenhum. Dona Esther do Califórnia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Liedo, Tony e doutora Tabata. Será que vendo essas imagens, os políticos que têm o destino da nossa cidade nas mãos não se comovem, não? Deveriam, né, dona Esther? Deveriam se comover, né, ô Tony? Pô. Mas não se que nada, tem coração de gelo. É. Senhor Fernando do Cônigo, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa.
A gente que mora aqui no Cônego não se conforma com essa situação da comunidade Granja do Céu. Imagina as pessoas que moram em outras localidades e estão vendo isso. Seu Fernando, é perfeito. É revoltante a gente ter que filmar e mostrar e ver essas matérias. É altamente revoltante. Senhor Damião do Califórnia, obrigado pela sua participação. Niedo, eu estive com você hoje, Niedo. Quando vai ter uma CPI na Câmara para colocar em pratos limpos essa roubalheira na nossa cidade? Damião, sou amigo do Niedo. Olha, ô Damião, é verdade, você colocou isso hoje para mim. Damião, nós estamos aqui no programa em defesa do consumidor fazendo a nossa parte. Estamos denunciando, estamos mostrando tudo que está errado, estamos fazendo as denúncias. Cabe agora os órgãos competentes, Ministério Público e Câmara dos Vereadores e daí afora, tomar as providências. As denúncias estão sendo feitas. Nós não nos omitimos a nada. O que está errado a gente vem aqui e denuncia, não tenha dúvida nenhuma. E se alguém tiver dúvida das denúncias, é só ir conferir no local, que vai chegar lá, vai ver que o que se mostra aqui e o que se fala aqui é a pura verdade. Seu Pedro Rocha de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo ótimo programa de vocês. Niedo, no último programa o Tony fez uma matéria maravilhosa falando das casas populares abandonadas na Granja Spinelli. Eu queria saber dos senhores se não tem um órgão que fiscaliza esse andamento das obras, não. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, etc. Porque aquilo lá prejudica o povo de duas maneiras. Não entregando as casas e usando de forma errada o dinheiro do próprio povo. Vocês não acham? Perfeito, né? Perfeita a colocação do seu Pedro. Perfeito. Os órgãos têm, seu Pedro, a gente denuncia. Só um adendo aqui, isso ainda é da enchente de 2007 no governo Saudade. Tudo abandonado. Cadê esse dinheiro, contrapartida? Começaram a fazer as casas, não fizeram toda a infraestrutura primeiro para depois construir, não, gente. Eu nunca vi isso. Mesmo você cria o acesso, você esgota, você faz a rede de águas pluviais, faz o piso e começa a edificar, porque você tem acesso para os caminhões, levar carga, tudo. Aquilo não existe, gente. Aquilo ali é um engodo. Senhor Marcelo de Conselheiro, parabéns pela coragem e pelo caráter de vocês. E eu vendo aquela matéria do último programa que o Tony brilhantemente conduziu, fico imaginando como deve estar o subterrâneo de Conselheiro Paulino, porque há muitos anos que governo nenhum faz galerias, limpa galerias, faz escoamento de água das chuvas, etc, etc. Eu queria que o Tony falasse alguma coisa sobre isso. Olha, seu Marcelo, o Tony vai fazer uma matéria em Conselheiro Paulino, não tenha dúvida, né, Tony? Não tenha dúvida. E vai mostrar tudo isso para os nossos telespectadores. Seu Marcelo, lá de Conselheiro. Ô, seu Marcelo, a última galeria, a grande galeria feita aí, antes do Isaac Demani se assanhar com esse negócio dessa praça aí, na Lafayette Bravo, foi no primeiro governo Paulo Azevedo. Ela está aí até hoje, é a mesma. Eu tenho tudo isso fotografado e filmado. Quando nós partimos por distrito, né, Niedo? Nós vamos somar com essas imagens de obra à época. Um abraço. Bom, agora um pouquinho do cantinho do idoso aqui, quando eu estava ali. Você trouxe alguma coisa sobre aquela situação das passagens de ônibus? Não, a única coisa que eu trouxe da passagem de ônibus foi essa sentença agora, que os ônibus têm que ter ônibus, tem que ter toalete, tem que ter o caixão, usava cartola. Não, porque aquelas reclamações que nós recebemos no programa, no programa lá no escritório, relacionado à limitação da quantidade de passagem, do tempo que o idoso tem que ir, às vezes ele tem que pegar com não sei quantos dias de antecedência, às vezes na hora. E o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei 11.741 de 2003, ela não prevê isso. Ela no capítulo 10, nos artigos 39, 40, 41 e 42, ela traz as regras da gratuidade. O que acontece? Diferentemente do que estabelece o artigo 1º, que diz que idoso é qualquer pessoa a partir de 60 anos, o artigo 39, ela diz que a pessoa, a partir de 65 anos,
ela tem direito ao transporte público gratuito. Né? Ele vai dentro da localidade onde ele reside, andar inúmeras vezes sem a gratuidade. No ônibus intermunicipal, ele estabelece a quantidade de 10%. Então, se o ônibus possui 40 e poucos lugares, 50 e poucos, ele vai de 4 a 5 lugares de gratuidade. E o que acontece também? Se essas vagas já tiverem sido ocupadas, o idoso paga 50% da passagem. Se você vai daqui ao Rio de Janeiro e a passagem é R$40, o idoso vai pagar somente 20. Mas o Estatuto do Idoso, ele não menciona nada com relação a esse período. Você, idoso, só pode viajar para o Rio de Janeiro às 3 horas da tarde, a passagem de ônibus você tem que fazer a retirada 20 dias antes. Ou então você vai viajar para o Rio de Janeiro também, você pode ir em qualquer horário, mas você só pode retirar a passagem na hora da viagem. Então, quer dizer, ele não estabelece isso. Ele diz que você tem que ter direito à passagem. Se você chegar no balcão da empresa, seja ela qual for, aqui em Nova Friburgo nós temos a Autoaviação 1001, nós temos a Aviação Brasil e a Aviação Natividade, então, e a Aviação Teresópolis. Então, quer dizer, são 4 empresas. Se você chegar no balcão dessas empresas e a passagem para o idoso já tiver sido vendida, já tiver sido extrapolada, você vai pagar a metade desse valor. Só que acontece muito de não ter sido extrapolada, as empresas estabelecerem horários para você viajar, prazos de não sei quantos dias para você viajar, para você pegar a passagem. Então, quer dizer, o que acontece? O Ministério Público e os outros órgãos de proteção ao idoso, eles não estão sabendo que isso está acontecendo. Então, cabe a você, idoso, com a cópia daquela passagem ou com a negativa do fornecimento da sua passagem, procurar o Ministério Público. Você pode ir acompanhado por um advogado ou você pode ir de forma pessoal, mas sempre o famoso preto no branco ali, fazer a denúncia por escrito, encaminhar a Promotoria de Tutelas Coletivas e de Defesa do Idoso, informar que está se desrespeitando o que estabelece o Estatuto, para que o Ministério Público possa, de alguma forma, estar verificando, não só a 1001, como qualquer outra empresa. Entendeu? Então, quer dizer, o idoso tem direito à gratuidade, mas não se tem essa previsão, não se diz, olha, você só pode ir naquele horário, Não, a empresa está fazendo isso para o bel prazer dela e para prejudicar você, idoso, ou prejudicar o idoso, você que é parente de idoso. Então, foi prejudicado por qualquer das empresas, faz a comunicação por escrito, você pessoalmente ou através de um advogado, e protocola no Ministério Público para que ele possa estar tomando providência, porque você tem direito à gratuidade e em qualquer horário, e se aquele transporte já tiver sido ultrapassado, a pagar 50%, que é o que infelizmente não vem acontecendo. Bom, então a doutora Tabata colocou aí um assunto importantíssimo para os idosos, mas eu vou repetir como eu falo sempre. Os idosos precisam denunciar, né, doutora? É lógico. Tabata? Porque se os senhores não denunciarem, como é que nós vamos saber o que tem que fazer? Dentro das denúncias é que a gente estuda, o departamento jurídico da ABAC estuda e vê qual é a ação que cabe entrar para ajudar, né? Como nós entramos com essa ação contra a 1001 e o povo saiu vitorioso, nós podemos entrar com uma ação para ajudar os idosos nesse assunto que a doutora Tabata acabou de colocar para os senhores, não é? Verdade. Então, entre em contato conosco, nos avise,
Não se omitam, não tenham medo de nada, não, porque nós vivemos entre aspas, numa democracia. Né? Porque as empresas, elas vão em cima do medo que você, idoso, tem e faz o que bem quiser. É verdade, é verdade. Entendeu? O estatuto existe. Agora, para que ele seja colocado em prática, é necessário que você tenha conhecimento dele. Para isso a gente traz, cada semana traz uma parte do estatuto. Tenha conhecimento dele e faça com que ele seja cumprido. Se ele não estiver sendo cumprido, denuncie. De alguma forma ou outra, providências serão tomadas. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer o seu Mário do Centro, ele colocou: Tony Azevedo, hoje não vejo ninguém com visão para administrar Nova Friburgo. E você, Tony, demonstra conhecimento técnico na causa pública. Nas próximas eleições municipais, você seria o candidato certo para Nova Friburgo e para o bem-estar do nosso povo. Obrigado aí, seu Mário, pela sua colocação. Mas nós não temos pretensões políticas, né, Tony? Nós não temos essas pretensões, graças a Deus. Dona Patrícia do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, o nosso trânsito está desesperador. Com o calor que está fazendo, a gente não consegue ir a lugar algum. Será que eles não veem que alguma coisa tem que ser feita urgentemente? Dona Patrícia, se eles não verem, é porque eles não querem ver, eles são cegos, porque a gente cansa de falar disso aqui nesse programa e a população cansa de mandar informação e pedido aqui, como a senhora fez brilhantemente. Não, Niedo, tem um projeto aí, desse que se diz secretário especial aí, o Zé Trindade, que quer transformar o Bengalas navegável. Vai botar gôndola no Bengala. Esse lobista de Quita aí, que se diz conhecer tudo de Friburgo, não conhece nada. Nem a história de Friburgo conhece. É verdade. Isso é um neófito. Senhor Armando de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu sou aquele que foi Eu sou aquele que é apaixonado pela doutora Tabata. A minha musa está cada vez mais linda. Doutora Tabata, eu comprei aquela televisão de 60 polegadas só para te ver mais pertinho de mim. Ah lá. Senhor Davi do Cônico, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, como tudo na nossa cidade nada funciona, eu fui no balcão de emprego, coloquei meu nome, me pediram uma porção de documentos, perdi tempo, perdi dinheiro e até hoje nenhum telefonema me deram. Seu Davi do Cônico. É simples, seu Davi, aqui. Se diz na mesma linha do prefeito. Aqui, não pode dizer que tem o primeiro, o segundo grau, até o terceiro grau, não. O senhor diz que é um analfabeto funcional, um analfabeto pleno, eles arrumam emprego na hora. Tem um lá agora que é o que toma conta das ambulâncias, uma vergonha. Não lê, nem escreve. É isso. Se diz semi-analfabeto, ou analfabeto funcional, tipo tiririca, tipo, o emprego está arrumado, mole. Senhor Helênio de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que cama é essa, meu amigo? Eu não quero ser repetitivo, mas pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. O presidente Márcio Damasio é a pior coisa que já sentou naquela cadeira. Ele não é só pau mandado, ele é mal intencionado. E quem manda nele, além do prefeito Rogério Cabral, é o Alexandre Cruz. Obrigado, seu Helena. Você já viu como que ele engordou? Engordou? Nossa! Não percebi ainda não. Pô, você vê o circo do Tiririca, porque o apelido aí do presidente é Tiririca. E o boçal lá agora é o vampiro, é o cara que preda as esperanças do friburguense. Ele suga para se manter vivo, ter uma boquinha, arrumar uma situação ali, fica... Mas nós vamos limpar essa gente. A coisa está insuportável. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, quem é o prefeito? É o Rogério Cabral ou o Edson Lisboa? Esse Edson Lisboa é um mentiroso. Veio do Banco do Brasil e diz conhecer tudo de Friburgo. Eu ouço ele todas as quintas-feiras no programa do Pedro Osmar. Ele é um farsante, como vamos ficar nas mãos dessa corja mais 3 anos.
Dona Rosilene do Cônigo, obrigado pela sua participação. Vargem Grande, lá de Vargem Grande. Parabéns pelo programa. Eu moro em Niedo, na rua Aurora Silveira. Nós estamos largados, a rua está abandonada. Hoje, para completar, tem uma obra aqui próximo à minha casa. Saíram mais de 12 caminhões de terra e com o trânsito de caminhões pesados, arrebentaram o esgoto da rua. A nossa rua está toda inundada. Ligamos para a concessionária e nem deram resposta para nós. Olha que absurdo, doutor. Ah, isso Olha, era esperado, olha, dona Rosilene. Aí, Nildo. O governador Sérgio Cabral declarou que os tiroteios da polícia com os marginais em comunidades pacificadas são uma demonstração de desesperos por parte dos bandidos. Ora, quem anda em desespero é o chefe de família, trabalhador, que sai de casa para o batente e não sabe se vai voltar. Os marginais estão demonstrando que são ousados e não temem o aparato policial. Nos países onde a criminalidade é pequena, a principal arma policial é a lei. O marginal sabe que, se condenado, vai apodrecer atrás das grades. A UPP melhora a vida nas comunidades, mas não acaba com a marginalidade. No Brasil, a lei só funciona para ladrão de galinha. E 80% dos presos têm no currículo várias passagens pela polícia. Senhor Castro do Centro... Nildo, me permita, Pois não. como eu disse na matéria lá da semana passada, um arroba aqui, essa daqui eu faço questão de ler. Por favor. Posso ler? Pode ler. Dona Júlia do Centro, parabéns, vocês são ótimos. Tenho 56 anos, frequento a academia, gosto de dançar, gosto de viajar, sou bem animada. Agora me perdoe, Niedo, mais motivação mesmo eu tenho quando estou assistindo o seu programa, porque, Niedo, você está muito bonito e, sem eu perceber, eu me apaixonei por você. Você tem compromisso? Você tem compromisso? Friburguenses, Obrigado, arrebentando corações, né? Obrigado, A dona Júlia, pela bancada. participação do programa, mas eu sou compromissado. Né? Mas muito obrigado por essa consideração. Do senhor Castro do Centro, parabéns pelo programa. Eu fico vendo o Tony fazendo essas matérias e chego à conclusão. Ele tem um conhecimento maravilhoso da nossa cidade, porque não aproveitar um homem desse no governo, temos que esquecer as coligações partidárias, os arranjos políticos e aproveitar quem é competente. Seu Castro do Centro. Ô, seu Castro, querido amigo, olha, eu não preciso ter um cargo eletivo ou ter um cargo comissionado, mas com essa gente aí não dá, não. É tudo QI de pombo. Eles não conseguem ver, eles só conseguem ver o que cai na terça-feira, toda terça-feira é o ICMS e de 15 em 15 dias o FPM. É só isso que eles veem na frente, eles não têm compromisso com nada. A saúde está destroçada em Friburgo, Maneiro. Agora trouxeram, eu não tenho nada contra, não posso nem falar de uma pessoa que eu não conheço, um dentista oriundo de São Gonçalo, sempre ali, mas ele já chega em Friburgo sob suspeição. Por quem o indicou? Aquele médico gordinho, o Sargento Garcia, o que, se Deus quiser, nós vamos botar ele para correr, para voltar para a terra dele. Então, eu não tenho a mínima condição, de me assentar com essa gente. Senhor Carlos Antônio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria perguntar à doutora Tabata como posso fazer para registrar uma casa que eu comprei há 12 anos passados. Doutora Tabata, eu comprei uma casa no Arraial de São Geraldo, só que por ser a pessoa vendedora conhecida, não passei escritura. Fizemos um documento de gaveta. Só que agora a pessoa foi para os Estados Unidos e eu não consigo passar a escritura. Eu posso entrar com o uso capião? O seu Carlos Antônio, o senhor tem o documento de gaveta. O senhor pode
entrar com uso capião, mas o senhor também pode entrar desculpa, entrar com um processo pedindo para que o juiz, através de um alvará, realize a documentação, né, lhe forneça um alvará para que o senhor possa legalizar essa escritura na justiça. Então o senhor tem duas saídas, o senhor tem a saída do uso capião, desde que o senhor não tenha nenhum outro imóvel, e o senhor também tem a saída de pedir que o juiz supra, né, a parte do senhor que lhe vendeu, e através de um documento próprio, ou através de um alvará autorizativo, ele vai autorizar a legalização desse imóvel junto ao cartório. Estão me sugerindo aqui que o programa em defesa do consumidor, como tem o cantinho do idoso, poderia também ter o cantinho do amor. Não, uma boa sugestão. Não, inclusive agora na festa do mês de março, onde você comemora 10 anos no ar, né? Nós vamos ter a barraca do beijo. Vamos botar o Hudson lá, não é? Não é? O seu Wanderson Hudson lá, né? Vamos colocar ele lá de bico, ó. Senhor Alberto de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o mafioso governador Sérgio Cabral está de malas prontas para sair, mas não dá para se alegrar, não, porque entra o aluno de mafioso Pezão e as opções para o ano que vem são horríveis. Pezão, Garotinho, Lindenberg, Miro Teixeira, etc, e etc. Niedo, vê esperança nessa gangue aí? Seu Alberto, eu vou lhe passar a minha opinião como cidadão. Como está, não pode ficar. O senhor passou perfeitamente, Garotinho, Lindenberg, isso tudo é gangue, porque são tudo políticos profissionais de não sei quantos anos já vivendo aí, e a gente conhece o que eles passaram, o que eles fizeram e o que eles fazem. O negócio deles é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Mas a gente precisa mudar, porque já viu mais 4 anos sem Sérgio Cabral e com Pezão, é a continuidade de Sérgio Cabral. Então vamos mudar, quem sabe que a gente mudando isso aí, de repente um desses caras que estão vendo o que está acontecendo, se alinhe e faça um governo melhor. É a mesma coisa que tirar o PT. Gente, ninguém aguenta mais o PT. Vocês imaginem o PT de novo aí, vai ficar 22 anos. Então nós temos que tirar o PT. Ah, o que vem é melhor ou pior? Não sei, mas nós vamos ter uma esperança. A esperança morre. Nós temos certeza que a esperança morre, mas é a última que morre, né? E eu acho que temos que ter uma esperança, temos que mudar. Ah, se a gente só tem esses nomes, o que a gente vai fazer? Tem que mudar. De repente essa mudança dá certo. Agora, se nós não tentarmos e ficarmos sempre nessa mesma situação, aí é que eu acho que a coisa vai de mal a pior. Senhor Matheus de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu vendo essa reportagem do Tony, fico pensando que a nossa situação não vai ficar nada boa nos próximos 3 anos e como o povo é sem vergonha, pode ser até 7 anos. Nós temos um governo totalmente do mal na área das obras, nada foi feito na área da saúde e é de chorar na educação. Temos falhas perigosas, temos uma empresa que é dirigida por laranjas, que é o Caminhos Dourados. Tem o Edson Lisboa, que é o primeiro-ministro, como ele e como a mulher também, pois a mulher dele é secretária também. Obrigado, seu Matheus, pela participação. Nepotismo em cima de nepotismo. Mas o que mais tem nesse governo? Mas não é que, olha... nepotismo, né, gente? Olha, eu não sei porquê, mas eu tenho uma intuição que esse governo não termina. Vamos ver, tomara. Pelo menos limpar, negócio de Zé Trindade, mulher dele, essa gente toda. Senhor Ercílio do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu também, Niedo, sou apaixonado pela doutora Tabata. Eu adoro o seu programa, eu te assisto desde o tempo do doutor Lorival. O seu programa tem um conteúdo maravilhoso, mas ultimamente eu fico muito ansioso olhando para a minha diva.
e não presto atenção no programa todo. Ô, seu Ercílio, não é por aí, senhor. Seu Ercílio. Seu Ercílio, tá bem que o senhor olhe para a doutora Otávio, eu aceito, mas o senhor não prestar atenção no meu programa, no conteúdo do meu programa, o senhor está me entristecendo. Porque o conteúdo do programa é muito bom. Dá para o senhor prestar atenção no conteúdo e ao mesmo tempo olhar a doutora Otávio. Por favor, seu Ercílio. E vamos só, para encerrar, falar sobre o emprego para cubanos desertores. A entidade que mais combateu a presença de médicos estrangeiros em regiões sem profissionais de saúde quer agora prospectar e oferecer emprego a cubanos que eventualmente desistam dos mais médicos. Programa do Ministério da Saúde. O Conselho Federal de Medicina pretende acionar a rede de 400 mil médicos brasileiros para que ofereçam emprego a cubanos que desistirem do programa do governo federal. Vitrine da gestão da presidente Dilma Rousseff, uma das principais bandeiras da reeleição. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma nota para repudiar as agressões aos direitos humanos individuais e trabalhistas supostamente sofridas pelos profissionais dos mais médicos. Na nota, motivada pelo episódio envolvendo Ramona Rodrigues, a entidade pede que denúncias e indícios de irregularidades nas contratações feitas pelo programa sejam objeto de investigação no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal. Para trabalhar como médicos, primeiro eles terão de buscar refúgio e asilo em embaixadas não alinhadas ideologicamente com Cuba. Então, minha gente, o que eles estão fazendo com esses médicos que trouxeram de Cuba não existe, não tem palavra, não tem nada. A palavra especial para dizer o que é, eu não posso. Isso é mão de obra escrava, né? Eu não posso dizer na televisão. Não pode, né? Mais palavrão não. Não pode dizer palavrão. Sacanagem não é mais palavrão, Isso aqui é trabalho escravo. Isso aqui é trabalho escravo. E esses mais médicos têm tudo que abandonar esse programa, porque esse programa foi criado para Dilma tentar a reeleição. Entendeu? Quer dizer, e mandar a graninha lá, todo ano de eleição eles montam o negócio para eles tentarem enganar o povo e ganhar a eleição. Quer dizer, enganaram o povo, fizeram trabalho escravo e as pessoas agora estão começando a ir embora. E tem que ir embora mesmo. E agora o conselho está aí acionando os médicos para dar emprego para essa gente. E essa gente vai sair. E é o momento de fugir daquela desgraça de Cuba. Porque viver em Cuba, minha gente, e é o que esses mandantes estão aí no nosso país tentando fazer com o Brasil. Eles ainda não conseguiram, porque o Brasil não é um país pequeno, o Brasil é um país grande. E o que eles querem fazer do Brasil, que aqui seja uma Venezuela, seja uma Cuba, seja uma Argentina, é o que eles querem. Eles não têm uma outra visão, a visão deles é essa. Só que, infelizmente, eu tenho certeza que agora, nas eleições de 2014, o povo vai prestar atenção e não vai deixar isso acontecer, como não deixaram acontecer quando quiseram tirar o poderio do Supremo Tribunal Federal, não deixaram acontecer. E não vai acontecer agora não, porque o povo até as eleições já conheceu tudo. E se depender do Programa em Defesa do Consumidor, nós estamos aqui todas as terças-feiras alertando o povo brasileiro, o povo friburguense e todo mundo para tirar essa gente fora desse governo. Ah, o outro não serve, vamos tentar. Quem sabe que mudando dá certo. Agora, não mudando, com certeza não vai dar certo. Nós vamos acabar sendo uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba, o diabo que o carrega. Uma republiqueta. Tony Azevedo, as suas despedidas, por gentileza. Friburguenses, que os senhores tenham uma boa semana e que Deus os proteja. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, deixando um grande abraço, um grande beijo para o Rafa, para a Dani e para a Renata, que estão aniversariando essa semana. A vocês, amigos, obrigado pela participação. Tenham uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa. Quero dizer às pessoas, se interessarem por essa sentença contra a 1001, pode entrar em contato com a ABAC, dar um pulo no ABAC ou me telefonar, que eu tenho o maior prazer em dar a cópia dessa sentença, porque essa sentença não é nossa, como eu já disse, é da população. E me ajudem a cobrar isso, me ajudem a fiscalizar isso e participe para a gente
os ônibus que não tiverem toalete, para a gente moralizar isso e dar esse direito que é do povo brasileiro. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.